Jesus transformou água em vinho, realizou diversos milagres como acalmar tempestades, multiplicar alimentos, colher moeda da boca de peixes e realizou curas. E seus milagres indicavam basicamente duas coisas. Uma, que ele, Jesus, era o Messias tão aguardado, e também que o reino de Deus estava se manifestando. Seja qual for o problema que alguém está passando, tudo que a pessoa deseja é uma solução, resolver o problema. E quando este problema parece grande demais, até mesmo impossível para enfrentarmos sozinhos, recorremos por ajuda. Mas e quando nem mesmo ajuda nós conseguimos pedir? Como, por exemplo, alguém incapaz de enxergar, de falar, pode pedir ajuda? Houve a situação de um homem cujo estado era exatamente esse e que foi levado até Jesus, cego, mudo e ainda perturbado por um demônio. O que aconteceu? Seja bem-vindo, esta é a nossa série Os Milagres de Jesus. Fique conosco! O capítulo 22 do Evangelho de Mateus começa com os fariseus, eles mesmos, mais uma vez importunando Jesus e os discípulos. Depois disso, Jesus se dirigiu até a sinagoga, onde o texto fala que Jesus curou um homem que tinha uma das mãos ressequida. Os líderes religiosos, eles se incomodavam sempre por ver Jesus realizando coisas que afrontavam as leis. Como, por exemplo, colher espigas e se alimentar delas num sábado, ou curar num sábado. É mais ou menos ali, por causa de todas essas coisas, que o texto diz que esses líderes religiosos começam a conspirar de modo a quererem encontrar uma maneira até mesmo para matar Jesus. O mestre, então, aqui nesse contexto, ele se retira mais uma vez e é seguido pela multidão, até que um homem é trazido a Jesus. Vamos ler essa passagem lá em Mateus. Então levaram-lhe um endemoniado que era cego e mudo, e Jesus o curou de modo que ele pôde falar e ver. Todo o povo ficou atônito e disse: não será este o filho de Davi? Algumas situações são muito difíceis, até mesmo de serem imaginadas, quando não somos nós que estamos passando por elas. Muitas vezes eu já tentei me colocar no lugar de alguém que não pode enxergar. Outras vezes também tentei me colocar numa situação de alguém que não pode falar. Imagine então não falar e nem enxergar. E mais ainda, viver atormentado por demônios, sem poder gozar do pleno controle da sua mente. Esta é a situação deste homem que é levado até a presença de Jesus. A sua situação é de dependência, sequer poderia pedir ajuda por si mesmo. Com todas as suas dificuldades, ainda mais numa época como aquela, certamente nenhum médico lhe dava qualquer esperança. Ali estava, portanto, uma pessoa desiludida, com seus sentidos seriamente comprometidos, marginalizado, carente em vários aspectos. Todo este contexto certamente contribuía para uma vida ainda mais solitária, sofrida, sem sentido. Suas limitações o impediam até de reconhecer e buscar ajuda. O texto aqui também não fala absolutamente nada a respeito da fé daquele homem, se ele tinha alguma fé que o fizesse ir até Jesus. Na realidade, o que o texto diz sim é que outras pessoas que o levaram até a presença de Jesus. Com as suas limitações, ele sequer conseguiria expressar o seu desejo. Nada disso, porém, importa para Jesus, ao que parece. O texto diz simplesmente que Jesus o curou de modo que ele pôde falar e ver. Embora nós possamos tentar imaginar como deve ter sido para este homem, de repente, perceber o mundo de uma nova maneira, a sua alegria e também a alegria daqueles que o trouxeram até Jesus, o que nós vemos aqui no texto é que nem Mateus e nem Lucas, eles focam muito nessa questão. O foco dos autores que registraram este acontecimento se divide entre duas reações de um público diferente. A multidão ficou admirada, atônitos perguntavam: não será esse o filho de Davi?
Mais uma vez, portanto, o milagre indicava que o Messias havia chegado. O reino de Deus estava se manifestando. Outros, porém, questionavam, queriam colocar Jesus ainda mais à prova e o acusavam. Os fariseus, os mestres da lei e os escribas eram aqueles que, na época, melhor conheciam as Escrituras. Eles sabiam o que diziam os profetas a respeito do Messias que haveria de vir. O povo os consultava diante dos milagres de Jesus, esperando que eles confirmassem que ali estava o Messias sobre o qual as profecias falavam. Não será este o filho de Davi? Afinal, os milagres sinalizam isso. Paralíticos andam, cegos veem, as boas novas estavam sendo anunciadas. No entanto, aqueles líderes religiosos, cheios de conhecimento e de si mesmos, eles pediam mais sinais, mais provas, mais milagres e acusavam Jesus, vejam só, de ser o príncipe dos demônios. Aqueles que mais sabiam a respeito das profecias, a respeito da vinda do Messias, eram incapazes de reconhecê-lo. Eles gostavam de mostrar o seu conhecimento, gostavam de debater, polemizavam sobre várias coisas, gostavam de se aprofundar, entrar nos detalhes de tudo. Tinham um conhecimento de cada vírgula, de cada possibilidade de interpretação e aplicação da lei. Eles estavam tão embriagados de si mesmos e da sua religiosidade que eram eles os verdadeiramente cegos para aquilo que estava bem diante dos seus olhos. E quando a realidade está escancarada ali diante deles, resta mudar de assunto, negar, levantar dúvidas, acusar. Não é isto que fazem? Quando os fariseus ouviram isso, disseram: é somente por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Não vamos nos enganar, ainda hoje é assim. Existem aqueles que são esclarecidos demais, estudados demais, conhecem demais para acreditarem ainda num Jesus capaz de realizar milagres. A resposta de Jesus para estes foi chamar sua atenção para a blasfêmia que estavam cometendo. Jesus ainda os chama de raça de víboras. É sempre interessante notar como Jesus age diferente com as pessoas. Ele age em amor, acolhimento e misericórdia com os humildes. E ele confronta e muitas vezes é duro com aqueles que se arrogavam detentores de poder, conhecimento e autoridade. Vejam suas palavras, considerem: uma árvore boa dá fruto bom, uma árvore ruim dá fruto ruim, pois uma árvore é conhecida por seu fruto. Raça de víboras, como podem vocês, que são maus, fazer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Mas eu lhes digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda a palavra inútil que tiverem falado. Pois por suas palavras você será absolvido e por suas palavras será condenado. Além dos religiosos não reconhecerem, não admitirem em Jesus o Messias, eles também não conseguiam, ao que parece, se sensibilizar com a alegria daqueles que estavam sendo abençoados, com a alegria daquele rapaz que antes era possuído, limitado, oprimido e agora livre podia recobrar a consciência, ver e falar. O milagre estava ali, escancarado na frente de todos, algo espetacular como nunca se vira antes na história de Israel. Alguns relacionavam o ocorrido com o Messias, outros, porém, preferiam polemizar e levar tudo para uma discussão que encontrasse motivos para condenar aquele que realizara os milagres. Enquanto os familiares, os amigos do jovem rapaz se alegravam com ele, se alegravam pela liberdade, pela cura, alheios a tudo isso, um grupo de intelectuais religiosos teorizava em busca de motivos para desqualificar o ocorrido e, por tabela, acusar Jesus de alguma coisa. Uma das reivindicações das religiões
é o de terem a verdade. Mas, geralmente, o que vemos é como a religiosidade, na verdade, pode cegar. Jesus nunca disse ter vindo apresentar uma verdade ou uma nova verdade. Ele mesmo se apresentou como sendo a verdade. Assim, para nós cristãos, a verdade não é um conceito, não é uma abstração, não é um conjunto doutrinário. A verdade é uma pessoa, Jesus Cristo. Toda e qualquer religião incapaz de enxergar e admitir isso permanecerá na cegueira e não surpreenderá quando crucificarem a realidade em nome de suas próprias verdades. O Messias, no entanto, segue o seu caminho. Os milagres revelam a sua glória, o reino de Deus está se manifestando. O pior cego, o pior surdo, o pior possesso é aquele que não se permite libertar e ser transformado. Que Deus abençoe você e seja você uma bênção.